Hello, gente linda, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está hoje? Gente, hoje nós vamos falar sobre um pilar que todo líder precisa desenvolver, que é a autoestima. A autoestima é aquele combustível, a autoestima é aquele gás, aquela energia para você conseguir se posicionar, você enquanto líder. É aquela, eu digo que é o motor que faz você agir em direção às coisas que você quer. Gente, quem tá chegando aqui comigo, manda um bom dia. Quem lembrou de alguém que precisa dessa live também, manda essa live para essa pessoa. Tomando aqui uma aguinha, porque hoje o assunto vai ser quente, vai ser babado. Nelly, que bom que você tá aqui comigo, que bom que você tá aqui comigo. Fiquei feliz que você tá aqui assistindo os conteúdos, se desenvolvendo, porque isso é bem importante, né? É a gente tá nessa constante de aprender sobre nós mesmos. Mas só aprender sobre nós mesmos é a gente se tornar um obeso cerebral. A gente precisa colocar em prática. Colocar em prática tudo que vai surgindo aí no nosso dia a dia, tudo que a gente vai aprendendo, né? Colocando em prática, aplicando, virando chaves para que a gente possa ser mais e melhor, não é mesmo? Quem tá chegando aqui, me manda um bom dia, me manda aquele bom dia, me manda um bom dia que eu quero saber quem tá por aqui. Gente, por que os líderes precisam? Se você é líder, se você não é líder, eu quero que todos aqui nesse perfil se desenvolvam como líderes. Você é um líder do teu negócio, você é um líder em um time, você é líder da tua própria vida. Você precisa se desenvolver a tua autonomia, desenvolver a tua tomada de decisão, desenvolver aquilo que está vibrante dentro de você, né? E liderar não é só sobre parecer forte, é sobre estar inteiro nas relações, inteiro naquilo que tu tá fazendo. E a autoestima é literalmente, né, o que sustenta a tua capacidade de aparecer, de se posicionar, mesmo quando você tá tremendo por dentro. Ontem uma pessoa me perguntou, lá na caixinha de perguntas, sobre a geração Z. Alguém aqui tem tido dificuldades em contratar a galera da geração Z? Galera da geração Z sente muito tudo. Só que sente e não sabe lidar com o que está sentindo. Então, sente tudo e esse sentimento paralisa essas pessoas. E para você ser líder, para você ser empreendedor, para você ser autônomo, você precisa sentir e mesmo assim agir. Mostrar para o teu cérebro que você não vai morrer se você agir. Eu, durante toda a minha trajetória, muitas vezes eu tive com cólica, eu tive triste, eu fui chorando, mas eu fui mesmo assim. E eu vou te dizer, isso não me matou. Bem pelo contrário, educou o meu cérebro, começou a educar as minhas emoções, educar quem eu sou, educar a minha consciência, o meu cérebro para o sucesso e não para aquilo que eu tô sentindo. As nossas emoções, elas falam muito, sim. Mas ao mesmo tempo, se você der poder para elas, elas sempre vão te puxar para baixo. Se você der poder pro medo, o medo vai sempre fazer você hesitar. Se você der poder para tristeza ou der para apatia, você vai sempre sentir preguiça de fazer o que você precisa fazer. Você precisa agir independente do que você está sentindo. Então eu tenho uma frase que diz: esqueça o que você está sentindo e foque e mire no que você quer. Você que está aqui comigo, quem chegou aqui comigo depois, me manda um bom dia aqui, quero saber quem está aqui. Você tem clareza de onde você quer chegar? Porque a autoestima é sobre ter clareza e se sentir capaz. Você sabia que as pesquisas lá da Universidade de Harvard
mostram que 85% dos desafios de um líder, de um empreendedor, eles não são técnicos, porque técnica você ensina, técnica você aprende. Você tá ligado que técnica é igual você lê um livro, você pega o passo a passo, você vai lá, executa, ponto. Agora, aí as habilidades emocionais. Essas habilidades emocionais, essa que eu quero ver. Essa que eu quero ver, lidar com os teus conflitos internos, lidar com as tuas angústias. Líderes com autoestima elevada têm 31% mais de produtividade, 25% mais capacidade de tomar decisão sobre pressão, quando você está sem resultado, quando você está lá sem faturamento, quando o teu time está sem faturamento, como é que você lida com isso? E 40% mais engajamento. Ou seja, imagine eu tô aqui no Instagram, eu com as minhas paranoias, com as minhas coisas na cabeça, que eu também tenho. E aí, eu decido que eu não vou mais falar no Instagram enquanto eu não estiver me sentindo estrela. Bem, eu vou ter engajamento aqui? Eu vou vender aqui? As pessoas vão me comprar? Não vão. Então, se você esperar agir só quando você estiver se sentindo bem, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Saiba por certo, não vão acontecer. Já tá virando uma chave aí, gente? Já tá começando a fazer você pensar? Se você tá aqui comigo, esteja aqui comigo, esteja aqui comigo. Ah, gente! Bora lá. O que é autoestima? Você sabe o que é autoestima? Autoestima é a tua percepção de valor, mais a tua capacidade de ação, mais o teu senso de eficácia. Ou seja, é o quanto eu percebo valor em mim e o quanto eu me sinto capaz de agir, capaz de fazer, capaz de executar. E o quanto eu me sinto eficaz nisso. Neurobiologicamente é um conjunto de circuitos cerebrais que vão determinando como você interpreta quem você é e do que você é capaz. São neurônios que vão se juntando, que vão construindo, que vão fazendo acontecer. E esses neurônios é que vão ditar as regras do teu jogo. E esses neurônios, eles são produzidos aonde? As sinapses acontecem aonde? As sinapses acontecem aonde? Nós temos uma pecinha do nosso cérebro, pecinha não, peçona, porque ela é bem aqui na frente, que é o córtex pré-frontal, que é o nosso CPF. Córtex pré-frontal, que é o CEO da nossa mente. Alguém aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Ou já ouviu falar? Sabe a cabine de comando lá? Do Divertidamente? É o teu córtex pré-frontal. É lá que você faz os teus planejamentos. É lá que você toma decisões. É lá que você se autorregula. Autorregula as tuas emoções. É lá que você começa a ter clareza e consciência para agir. Só que essa pecinha, ela só funciona quando você tá bem. E aí um líder com uma autoestima baixa desliga o córtex pré-frontal e começa a funcionar onde? No modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, eu não tenho autoestima. As minhas ações, elas são para que eu não morra. São para que eu me mantenha vivo. Então, quando a tua autoestima sobe, automaticamente aumenta a atividade do córtex pré-frontal. E você começa a ter mais clareza, mais capacidade, mais visão, mais consciência. Você entende? Então,
O que eu preciso fazer? Eu preciso desativar e regular uma segunda pecinha que é a amígdala cerebelar, que é o nosso radar. Essa pecinha, na baixa autoestima, ela é a hiperativação da amígdala. Então, quando a minha autoestima está lá embaixo, é porque a minha amígdala cerebelar se hiperativou. E aí eu começo a ter medo do julgamento, eu começo a evitar conflitos, eu começo a procrastinar decisões difíceis, eu não quero me posicionar, eu não quero falar. É isso que começa a acontecer. É isso. E aí, estudos mostram que a autoestima saudável reduz em 50% a reatividade da amígdala. Presta atenção, você já falou algo e depois se arrependeu? Você, em algum momento, fez algo na impulsividade e depois pensou, caralho, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu reagi desta forma? Alguém aqui já aconteceu isso? Você já se perguntou por que você reagiu? Por que você falou? Por que você disse? Já aconteceu com alguém aqui ou é só comigo? Compartilha aqui comigo. Não me deixa sozinha. Já me aconteceu várias vezes. Aliás, se você falasse comigo há 10 anos atrás, você não me conheceria hoje. Porque eu já fui uma pessoa muito reativa, muito impulsiva. Eu fazia as coisas sem pensar. Sem pensar. E fazer as coisas sem pensar é agir no nosso instinto animal. E aí não tem autoestima, aí não tem poder pessoal, aí você não é magnética. A dopamina, que é a química responsável pela tua motivação. Você já ouviu falar na dopamina? Ó, ainda bem que a Aline e a Ju me responderam aqui para mim não ficar sozinha aqui. Você já ouviu falar na dopamina? A dopamina é a principal química da autoestima. Aliás, a autoestima ela tá ligada ao sistema dopaminérgico de recompensa. Então, eu preciso estar com a dopamina lá em cima para que a minha autoestima esteja vibrante, para que a minha autoestima esteja lá em cima, para que eu consiga me elevar. Então, quando você se percebe competente em algo, capaz, você libera mais dopamina, você aumenta ainda mais a tua energia, a tua ação, o teu foco. E aí, líderes empreendedores, autônomos com baixa autoestima apresentam baixa responsividade dopaminérgica, o que gera a sensação de impotência, cansaço, desânimo. Alguém aqui está sentindo algum desses sintomas? Cansaço, desânimo, impotência, incapacidade, tá achando que não é boa o bastante? Alguém aqui tá sentindo isso? Você conhece alguém que tá sentindo isso? Se você conhece alguém que tá sentindo isso, você devia mandar essa live para essa pessoa. Você devia fazer a tua parte. Você devia poder ajudar outra pessoa. Entende? Se você está sentindo alguma dessas sensações, saiba por certo, teu nível dopaminérgico caiu, a tua autoestima baixou. Olha como é um conjunto, nosso corpo ele é perfeito, gente. Ele é perfeito, tudo funciona numa sincronicidade. É a mente, é o corpo. É a mente que traz a autoestima, que dá o direcionamento, mas se o cérebro não tá com a bioquímica, a biologia ali funcionando, você não tem pensamento positivo que resolva. Entende? Olha a Aline aí, estou tratando isso em mim, o não me sentir boa o bastante, mas o clube está me ajudando muito nisso. Que maravilha, Aline, que maravilha.
As nossas capacidades somos só nós que sabemos. E a nossa capacidade, ela está muito associada com a nossa percepção. Quando a gente entra muito na comparação com outras pessoas, a gente tende a achar que a gente é menos. A gente tende a achar que a gente não tem capacidade. Então, a comparação, ela não é positiva. Aliás, não há ganhos na comparação. Essa que é a verdade. Quando você se compara com outras pessoas, a tua autoestima baixa. E aí a gente corre o risco também de se comparar com quem está abaixo de nós. Porque sempre tem alguém abaixo de nós, não tem? E aí você se compara com aquela pessoa que está abaixo de você, a tua energia sobe. Agora, quando você se compara com alguém que está acima de você, a tua energia desce. Então, olha como não tem ganhos na comparação, porque você não tem parâmetro. Agora, eu, Roberta, quando eu me comparo quem eu era há 10 anos atrás, gente, eu fico tão feliz de eu ter despertado, tão feliz de eu ter aprendido essas técnicas, tão feliz de eu ter elevado minha autoestima, porque eu não fiz nada demais. Eu só elevei minha autoestima. E a minha autoestima me deu coragem, me deu capacidade para mim me tornar quem eu sou hoje. A minha autoestima foi quem me trouxe a consciência, a clareza para mim fazer o que eu faço hoje. Para mim ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, para mim viajar o mundo, para mim experienciar coisas diferentes. Por isso que eu te falo, às vezes você não precisa de uma técnica estrondosa de marketing, até porque os negócios de hoje em dia, 2026 está aí, os negócios a partir de 2026 vão estar aonde? As pessoas que vão elevar faturamento vão estar aonde? Essas pessoas que vão realmente ter sucesso em 2026 são aquelas que forem autênticas, forem elas mesmas. É a autenticidade que conecta. Lembra que liderar, lembra que vender, tudo é sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, se você não entende de conexão, você não vai ter sucesso. Você não vai ter resultado. Só que antes de você entender dos outros, você precisa entender de você. Faz sentido, gente? Virou uma chavinha aí? Me conta. Posso continuar? Tá todo mundo aqui na mesma página? Virou uma chave aí? Trouxe clareza, trouxe consciência? Não é fácil a gente entender da gente, quem dirá entender dos outros, né? Mas se você entender de você, se você trouxer clareza e consciência para você, a tua vida já vai ser diferente. Se você trouxer clareza sobre as tuas sombras, clareza sobre os teus medos, já vai ser diferente. Não adianta, a gente querer ir para o mundo aqui fora se a gente não está no mundo aqui dentro. Porque aqui fora é só um reflexo do que está dentro. Aqui fora é só um reflexo, é só um espelho do que tu tá vivendo dentro de ti. A tua falta de dinheiro, a tua falta de resultado, a falta de promoção no cargo que tu tanto quer, só é reflexo do que você já tá vivendo dentro de você. A tua baixa autoestima, a tua falta de capacidade, a tua clareza mental do que você quer, tudo isso você precisa processar dentro de você. E quando você processa dentro de você, a vida flui, a vida fica mais leve, porque você se sente capaz para agir. Você não age, você procrastina, por quê? Porque você não se sente capaz. Você não se posiciona porque você tem medo de ser julgada, você tem medo de não ser amada. E aí eu te digo, no medo as coisas não acontecem. No medo, você fica em cima do muro e não vive nem o bom nem o ruim.
Ó, a Tirs aqui, ó, no livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, diz exatamente isso. Qualquer guerra não se ganha conhecendo o outro, mas sim conhecendo a si mesmo. Exatamente. Eu, por muito tempo, eu queria estudar desenvolvimento humano para conhecer os outros, para saber como é que eu faço? Como é que eu faço para persuadir, manipular, seduzir? Mas não era sobre os outros. Quanto mais eu me conhecia, aliás, eu não queria ser líder. Eu nunca tive o ímpeto de ser líder. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, eu era uma garota tímida. Eu estava lá no interior. Eu nem sabia o que era liderar. Eu comecei a liderar, eu comecei a ser influente quando eu me mudei. Quando eu mudei a mim mesma, quando eu comecei a abrir a minha mente e me sentir capaz, e me sentir completa, e me sentir realizada, e elevei minhas capacidades, aí eu comecei a ser uma influencer. Influencer não é só quem vem aqui falar. Eu não estava aqui no Instagram ainda. Eu estava influenciando quem? As pessoas ao meu redor. E essas pessoas ao meu redor, se sentindo influenciadas, elas começaram a mudar de vida também, começaram a influenciar outras pessoas. E é isso que eu quero que você faça estando aqui no meu Instagram. Que você seja uma influência positiva na vida das outras pessoas. Que as pessoas olhem para ti e queiram comprar de ti porque você é uma boa pessoa. Porque você é essa energia boa na vida dos outros. Porque você faz uma indicação positiva para essas pessoas. Para elas se desenvolverem. Para elas aliviarem a dor, aliviarem o sofrimento. Porque eu vou falar para vocês. Por que a gente quer ganhar dinheiro? Por que a gente está buscando melhorar de vida? Porque no fundo, a gente quer paz. A gente quer paz na mente. Não é sobre dinheiro. Você quer paz. Você quer poder ir no supermercado e não ficar fazendo conta. Você quer poder ter a liberdade de fazer a unha a hora que você quer. Eu marquei minha unha hoje 3 da tarde, em plena segunda-feira. Mas aí a minha pergunta para você é, antes de você entrar nesse estado de paz, você precisa viver a guerra dentro de ti. Você precisa aqui, ó, mexer essa caixinha aqui, para que você comece a olhar para dentro, para que você comece a sentir as suas capacidades, sentir quem você é, sentir o teu poder. Autoestima não é falta de motivação. Autoestima não é falta de motivação, não é falta de, ai meu Deus, falta de energia, não é só sobre isso. É sobre tirar o teu cérebro da sobrevivência e começar a trazer paz para ele. Só que essa paz, antes eu tenho que viver uma guerra dentro de mim, para daí eu ter paz. Você tá entendendo? Antes eu preciso viver a guerra, para depois eu viver a paz. Gente, tô mexendo aí com vocês. Estamos aprofundando aí. Quais são os pilares da autoestima? Quais são os pilares que você precisa olhar? Inclusive na aula de quarta-feira a gente vai falar desses pilares. Presta atenção. Quem aqui já se inscreveu para a aula de quarta-feira? Quarta-feira, liderança magnética, onde a gente vai falar dos 5 P's do poder pessoal. Quem aqui já se inscreveu? Quem aqui já tá nessa aula? Gente, vocês precisam se inscrever. Vocês precisam estar lá comigo nessa aula. Eu vou falar sobre autoimagem. O que é autoimagem? É a historinha que tu conta pra ti mesmo. E essa historinha, ela não foi criada agora. Ela foi criada lá na tua infância. Lá na tua infância você começou a internalizar e virou um padrão de comportamento. Então lá na tua infância você começou a se contar uma historinha. E essa historinha tá fazendo com que hoje você se comporte de determinada forma. Então, os líderes que têm uma autoestima mais fragilizada, eles geralmente carregam um padrão de autocrítica interna, de medo de falhar, uma sensação de não ser adequado. Eu não me sinto adequado, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto bom o bastante.
Precisa mudar essa historinha. Precisa fazer uma inversão aí. Segundo, o ideal do eu e o ideal real. Quanto maior o abismo entre o ideal, a perfeição e a realidade, maior é a tua angústia, maior é a tua culpa, maior é a tua punição. Por que eu, lá dentro do Clube da Mente, eu compartilho as minhas dores, eu compartilho as minhas angústias? E por que lá é um espaço seguro para que todos possam compartilhar? Por quê? Porque se vocês olharem só aqui na rede social, a Roberta indo jantar fora, a Roberta viajando, a Roberta de bem com a vida, vocês sentem que tem um abismo entre eu e vocês. E na verdade não. Na verdade eu sou igual a você. A diferença é que eu tenho conhecimento para lidar com essas angústias, para lidar com a culpa, para lidar com a insuficiência. E esse conhecimento você também pode ter. Saber como lidar. Não é, eu tenho TDAH, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não. Você tem que ter o autoconhecimento para você saber que se você tem TDAH e você chega atrasado nos lugares, você tem que sair antes. Se você tem autoconhecimento, você tem que saber que sempre que alguém te critica, você reage. Então, peraí, deixa eu me blindar para isso. Deixa eu entrar nisso aqui. Você tem que ter autoconhecimento para saber que se você se compara com todo mundo, você tem que parar de seguir um monte de pessoa que você se compara. Isso é autoconhecimento, não é dizer, mas olha só, eu fico me comparando, é por isso que eu não tenho ações. Autoconhecimento é para você aprofundar você e saber como agir a partir de então. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Tá conectando aí com você? Quero saber aí, Tirza, Mari, Adriana, Renilda, Lidiane. Tá conversando com vocês isso que eu tô falando? Tá ficando entendido? Compartilha aí comigo, que esse assunto é bem profundo. Não é qualquer pessoa que tem o entendimento. Não é qualquer pessoa que tem entendimento. Sensacional. Maravilha. E quais que são os mecanismos de defesa que você usa? Você usa aqui quando você tá com a tua baixa autoestima ativada. Proteção, que é quando você culpa os outros pelos teus insucessos, pela tua falta de resultado. Racionalização, você começa a dar uma razão para as coisas. Evitação emocional, você varre as tuas emoções para debaixo do tapete. Controle excessivo, você quer controlar tudo, controlar o mundo, controlar as coisas ali fora, quando na verdade a única coisa que você tem que controlar é você mesmo. É você mesmo. Nada mais, nada menos. Só você. Só você. Líderes que dependem de aplausos vivem instáveis. Se alguém critica eles desmoronam. Eles vão lá pro fundo do poço. Como que você lida com os teus haters? Como que você lida com alguém que fala que você não é boa o bastante, que você não foi boa? Tem uma pesquisa científica que diz que a gente precisa de 5 a 7 elogios para amenizar uma crítica. E isso acontece principalmente por quê? Porque você não sabe quem você é. Você não tem clareza, você não tem profundidade de quem você é e do teu propósito. E aí não adianta. Não adianta. A vida não vai se abrir para você se você não tiver clareza de quem você é. Não vai. Porque a vida, ela se abre para você
na mesma frequência que você se abre para a vida. E você só se abre para a vida quando você está seguro. Seguro de quem você é. Você só se abre, você só compartilha, você só fala das suas vulnerabilidades quando você está seguro. Eu sei porque há 15 anos atrás eu tinha medo de falar das minhas fraquezas. Eu tinha medo de falar da minha vulnerabilidade. Eu tinha medo de falar dos desafios que eu estava enfrentando. Eu vivia tudo isso calada. Às vezes não falava nem para o psicólogo. Não conseguia falar. Achava que era feio. Achava que era ruim. Ruim, na verdade, é você ficar engolindo todas essas emoções sozinha. Sozinha. Sem compartilhar nada com ninguém. Sem ser você. Sem ser autêntica. Isso sim, entala aqui, ó, traz doença, traz um câncer. Meus queridos. Você tá entendendo? A autoestima, ela não nasce da força. Ela nasce do encontro com o que você realmente é, sem fugir de você. A autoestima, ela cresce justamente da tua vulnerabilidade, da tua entrega, de você ser você. Olha que bonito você quando você consegue ser você, quando você consegue desabrochar, quando você consegue se elevar com isso e parar de se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Não é sobre os outros, é sobre você. Quem aqui já se inscreveu para a aula de quarta-feira? Quem aqui já se inscreveu para a aula de quarta-feira? Quarta-feira, 20h30, você vai estar comigo nessa aula? 5 P's do poder pessoal para líderes. A gente vai falar sobre tudo isso que eu falei agora. E eu vou te dar um passo a passo, 5 passos. 5 passos para você começar a destravar tudo isso. Para você começar a ser você, na tua essência, na tua autenticidade. Quero saber se vocês já se inscreveram para estar lá comigo. Quero saber se o Antônio vai estar lá comigo, se a Soeli vai estar lá comigo, se a Lidiane vai estar lá comigo, se a Renilda vai estar lá comigo. Gente, quero saber. Se a Nana vai estar lá comigo, se o Edgar vai estar lá comigo. Se você ainda não fez a tua inscrição, você pode clicar lá nos meus stories. Eu vou mandar também o convite aqui para você poder participar. Você pode digitar aula aqui, que eu mando o convite lá para você no privado. Mas eu vou te dizer, se você quer realmente se elevar, se você quer realmente construir um 2026 diferente, gente, 2025 já tá acabando. Teve gente que nem viu o ano passar. De repente já era Natal, por quê? Porque tava tão no automático, tão na sobrevivência, que empacou ali. Tem muito para viver ainda. E quando você sente a vida na totalidade, não tem. O universo, ele conspira a teu favor. O universo começa a te entregar mais à medida que você se entrega para a vida. À medida que você sai da tua zona de conforto, à medida que você acorda e decide, vou fazer algo por mim. Quarta-feira, 20h30, faça algo por você. É só isso que eu te peço, tá certo? Encerrando aqui essa live, se você não recebeu o convite ou não achou o convite, me manda aqui um direct que eu vou te mandar o convite para essa aula. Todos os sócios do Clube da Mente vão estar por lá. Vai ser uma aula extra do clube. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para você se elevar. Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê.